Você já sentiu que a sua dor é invisível para o resto do mundo? Sabe quando você carrega um problema há tanto tempo que ele quase se torna a sua identidade? Talvez seja uma depressão que não passa, uma crise financeira de anos, ou uma ferida na alma que você esconde debaixo de um sorriso todos os dias. A sociedade te vê funcionando, mas por dentro, você está sangrando. Se você sabe o que é chorar escondido para não incomodar ninguém, a Bíblia tem uma história escrita exatamente para você. Hoje, vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 5, para acompanhar os passos de uma mulher que não tinha sequer um nome registrado nas Escrituras, mas cuja atitude parou o Filho de Deus no meio de uma multidão. A nossa história não começa com um milagre, começa com um diagnóstico de desespero. A Bíblia nos apresenta uma mulher que sofria de uma hemorragia contínua há 12 anos. 12 anos não são 12 dias. É mais de uma década acordando fraca, anêmica e sem perspectiva. O texto de Marcos é brutalmente honesto sobre a situação dela. Ela havia gastado absolutamente tudo o que tinha com médicos. Ela não guardou reservas. Ela vendeu o que pôde, pagou por tratamentos da época, e o resultado? Ela não melhorou em nada, pelo contrário, piorou. Ela chegou ao fundo do poço financeiro e físico. Mas o pior aspecto da dor dela não era o dinheiro ou a fraqueza. Era o isolamento. Pela lei de Moisés, descrita em Levítico 15, uma mulher com fluxo de sangue era considerada cerimonialmente imunda. Isso significava que ela não podia entrar no templo para adorar a Deus. Ela não podia abraçar o próprio marido, não podia beijar os filhos. Se ela tocasse em uma cadeira, a cadeira ficava imunda. Se ela tocasse em uma pessoa, essa pessoa ficava imunda até o pôr do sol. Por 12 anos, ela foi tratada como um risco biológico e espiritual. Ela perdeu o direito ao toque humano. A vergonha era a companheira diária dela. É nesse cenário de falência total que ela ouve falar de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava passando pela cidade. Mas ele não estava sozinho, e ele não estava com pressa. Ele estava a caminho da casa de Jairo, um dos principais líderes da sinagoga. Jairo era um homem rico, importante, com nome, status, e cuja filha de 12 anos estava morrendo. Preste atenção no contraste. De um lado, Jairo, o líder respeitado, caminhando lado a lado com o mestre. Do outro lado, a mulher sem nome, pobre, imunda e rejeitada. Uma multidão gigantesca espremia Jesus por todos os lados. As pessoas queriam ver o profeta, queriam um espetáculo. Mas aquela mulher não queria um show. Ela tinha uma urgência de vida ou morte. Ela faz um cálculo de risco na própria mente e diz a si mesma: se eu apenas tocar na orla da sua veste, serei curada. Pense na audácia dessa decisão. Para chegar a Jesus, ela precisava quebrar a lei. Ela precisava se infiltrar na multidão. Se alguém a reconhecesse, ela poderia ser apedrejada por estar contaminando os outros. Ela teve que se abaixar, rastejar pelo meio das pernas daquelas pessoas, correndo o risco de ser pisoteada. Mas o desespero dela era maior do que o medo da opinião pública. Ela finalmente se aproxima por trás. Ela não ousa pedir que Jesus imponha as mãos sobre ela. Ela se acha tão indigna que pensa: eu só vou roubar um milagre. Ninguém vai perceber. Eu toco na roupa dele e vou embora de fininho. E ela estica a mão tremula. No momento em que os dedos dela tocam a franja do manto de Jesus, algo espetacular acontece. A Bíblia diz que a fonte do sangue secou instantaneamente. Ela sentiu no corpo que estava curada de 12 anos de tormento em uma fração de segundo. Ela se vira para fugir, aliviada, pronta para voltar para o anonimato. Mas Jesus para de andar. Ele se vira no meio da multidão e faz uma pergunta que soa absurda: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos, liderados por Pedro, acham a pergunta ridícula. Eles dizem: mestre, o Senhor está vendo a multidão te espremendo de todos os lados, te empurrando, e ainda pergunta quem me tocou. Aqui está um dos maiores ensinamentos de todo o Novo Testamento. Havia dezenas de pessoas esbarrando em Jesus naquele dia. Pessoas encostando nele por curiosidade, por acidente, pelo empurra-empurra. Mas Jesus fez a distinção entre o esbarrão da multidão e o toque da fé. A multidão esbarra na religião todo domingo, ouve a música, levanta a mão, e volta para casa do mesmo jeito. Mas o toque da fé intencional, o toque de quem diz eu preciso de ti, ou eu morro, esse toque drena a virtude. Jesus sentiu poder saindo dele porque a fé daquela mulher puxou a cura como um imã. A mulher percebe que não pode se esconder.
O olhar de Jesus estava procurando por ela. A Bíblia diz que ela se aproxima tremendo de medo e se prostra aos pés dele. Ela conta toda a verdade. Ela confessa que quebrou a lei, que estava sangrando, que tocou nele escondida. Ela esperava uma bronca. Ela esperava ser humilhada publicamente. Mas Jesus não queria expô-la para envergonhá-la. Ele a chamou para frente porque a cura física não era o suficiente. Ela estava curada da hemorragia, mas se ela fosse embora escondida, continuaria se sentindo uma ladra de milagres, uma pária que roubou uma bênção. Jesus queria restaurar a identidade dela. Jesus olha nos olhos dela, levanta o rosto daquela mulher e diz a palavra mais doce que ela ouviu em 12 anos: filha. Deus a chama de filha. É a única vez registrada nos evangelhos que Jesus chama uma mulher diretamente assim. Ele continua: a tua fé te salvou, vai em paz, e ser curada deste teu mal. Ele a devolve para a sociedade não como uma imunda curada, mas como uma filha do rei. Ele atesta publicamente a pureza dela para que ninguém na cidade pudesse rejeitá-la novamente. O que a história dessa mulher grita para nós hoje? Primeiro, não se acostume com a sua dor. 12 anos é muito tempo. É fácil aceitar a doença, a miséria ou o isolamento como seu novo normal. Mas você precisa ter a coragem de dizer basta. Não deixe a vergonha te convencer de que você não é digno de se aproximar de Deus. Segundo, o seu anonimato não te esconde de Jesus. Você pode se sentir invisível. Pode achar que a sua história é irrelevante no meio da multidão de 8 bilhões de pessoas no mundo. Mas quando você estende a mão com fé sincera, o Criador do universo para de andar só para olhar nos seus olhos e te chamar de filho. Ele conhece o seu desespero oculto. E terceiro, rompa a multidão. Existem muitas multidões hoje que te impedem de chegar a Cristo. A multidão do orgulho, a multidão da incredulidade, a multidão das opiniões alheias que dizem que não tem mais jeito para o seu caso. Pare de se importar com o que os outros vão pensar. Rasteje, se abaixe, quebre os protocolos, mas não volte para casa sem tocar na orla da graça. Se você está sangrando emocionalmente ou fisicamente hoje, estenda a mão. A virtude dele ainda está disponível para quem tem a audácia de crer. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu comentário abaixo. Inscreva-se aqui no canal @Luz da Palavra e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que ainda há esperança, mesmo depois de muito tempo de sofrimento. Fiquem na paz e até a próxima história.